tarefa e missão da Igreja, boa nova no amor proclamar, no diálogo com a cultura. Quero cumprimentar paroquianos e paroquianas, pároco da Catedral de Santana, em Barra do Piraí, e agradecer por esse amável convite para que eu fizesse um vídeo em torno da campanha da Fraternidade 2022. Em primeiro lugar, quero destacar a importância da campanha da Fraternidade, iniciativa da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, pois essa campanha, que acontece desde o ano de 1964 no Brasil, ela sempre pauta um tema muito relevante, muito central para a sociedade brasileira. Neste ano de 2022, pela terceira vez, o tema da campanha da Fraternidade tem como pauta central a educação. É muito simbólico que seja assim, por duas importantes razões. A primeira razão, o Pacto Educativo Global, lançado pelo Papa Francisco em outubro de 2020, que fixou 7 compromissos que nós, católicos e católicas, devemos assumir em relação à educação. Esse Pacto Educativo Global é uma grande e necessária provocação feita pelo Papa Francisco, uma arguta provocação, inclusive seria objeto de um grande evento, que, no entanto, não aconteceu devido às imposições do combate à pandemia, que requerem e que requereram, sobretudo em 2021 e 2020, isolamento, distanciamento e evitar grandes eventos, grandes aglomerações. Ainda é muito importante, né, manter todos os protocolos de combate à pandemia, porque ela não acabou, mas naquele período ela estava muito aguda. Entretanto, os compromissos e os fundamentos do Pacto Educativo Global seguem vivos e inspiraram a CNBB a lançar a campanha da Fraternidade 2022 aqui no Brasil em torno dessa pauta, da pauta educacional. Fala com sabedoria, ensina com amor. Saída é importante destacar uma sutileza conceitual entre a noção de sabedoria e a noção de saber. A sabedoria é, na verdade, a apropriação e a socialização do saber de forma a compartilhá-lo com modéstia, com generosidade, sem empáfia, sem arrogância, sem pretensão. Muitos detêm saberes, mas não conseguem desenvolvê-los com sabedoria. Isso me parece um detalhe importante nesse lema da campanha da Fraternidade. Ao mesmo tempo, a ideia de amorosidade, ensinar com amorosidade, o que, inclusive, nos remete, ensinar com amor, na verdade, nos remete à noção de amorosidade, é o que eu queria dizer, de um grande pensador cristão, católico, o maior educador do Brasil, um dos maiores do mundo. Eu me refiro, claro, a Paulo Régulos Neves Freire, o Paulo Freire, que sempre desenvolveu uma concepção de educação que passa, entre outros fundamentos, pela noção do diálogo, né, pela a educação sendo mediada pelo diálogo, a noção de autonomia, ou seja, educadores e educandos precisam desenvolver a sua autonomia para refletir, para pensar, enfim, para formar juízo sobre as coisas, e a amorosidade, né, que significa entender o processo educativo como sendo um processo
em que são compartilhados não apenas conteúdos, saberes, conceitos, mas também experiências sensíveis, afetos, e por isso a relação entre as pessoas no processo educativo, ela passa, sim, por um elemento de amor, de afeto, de apreço, de amorosidade. Se nós quiséssemos, digamos assim, definir um eixo central da campanha Fraternidade 2022, em torno do tema da educação, a terceira vez que isso acontece, né? É muito importante. Não é a primeira vez que a campanha da Fraternidade aborda a educação, já é a terceira vez. Que bom que seja assim. Mas se tivéssemos que definir um eixo para a campanha da Fraternidade 2022, esse eixo seria certamente a trilogia ou a tríade educação humanista, educação integral e educação universal. A compreensão de uma educação humanista é muito importante porque, por si só, ela já revela que uma das principais missões da educação é humanizar o indivíduo. A filósofa Hannah Arendt, que é citada, inclusive, como fundamento da campanha da Fraternidade, ela, num dado momento, chegou a dizer, para que nós entendêssemos melhor o conceito, ela radicalizou o conceito para que pudéssemos assimilá-lo melhor, dizendo que quando nascemos, a rigor, nós nem somos ainda humanos. O que nos humaniza, segundo ela, é o processo educacional. Eu cito com muita frequência, quando eu abordo esse tema, uma grande educadora, professora intelectual da Universidade de São Paulo, Selma Garrido Pimenta, que, de maneira jocosa, também nos ajuda a entender essa ideia da educação como processo humanizador. Quando ela diz, olha, os cachorrinhos pequenos, para se desenvolverem e atingirem a sua fase adulta, madura, digamos assim, eles não precisam passar, diz a Selma, por um processo de cachorrização. Os gatinhos, segue a Selma, também de forma jocosa, para se desenvolverem, não precisam passar por um processo de gatificação, porque eles se desenvolvem instintiva e naturalmente. Nós, humanos, não. Nós, humanos, para nos desenvolver e atingir uma fase mais madura da nossa existência, nós precisamos viver processos educativos. Diferentes processos educativos, inclusive, porque a educação não acontece apenas na escola. Nós nos educamos mutuamente, em comunhão, em sociedade, como já afirmou Paulo Freire. Ou seja, a experiência humana é toda ela educativa. Tem sempre nela uma dimensão educativa. É claro que a escola é o lugar central e privilegiado para desenvolver os processos e práticas educacionais sistemáticos e intencionais e indispensáveis ao nosso desenvolvimento. A família, por exemplo, que deve participar do processo educativo e participa e tem que participar, e a sua participação é muito importante também, mas o seu papel não se confunde com o papel da escola, né? Podem se complementar muitas vezes, devem dialogar muito, mas o papel educador da família não é o mesmo, nem deve ser o mesmo do papel educador desenvolvido pela escola. Então, o processo de humanização é uma das grandes missões da educação, que eu diria que são 4. A educação humaniza, a educação socializa, porque permite que nós entremos em contato com pessoas diferentes, com valores diferentes, com padrões de gosto diferentes, com comportamento diferente. Isso é muito importante para o processo de construção da nossa identidade. A educação humaniza, socializa, a educação também liberta, promove um processo de libertação. Como assim? Liberta pelo conhecimento, porque emancipa a gente, permite que a gente se coloque no mundo, esteja no mundo, ou seja no mundo, de maneira crítica, reflexiva, ou seja, livre da tentativa de camisas de força que nos impõem, dos julgos, das opressões, que possamos discernir, desenvolver um discernimento. A educação nos proporciona isso também, e isso é libertador, isso é emancipador. E a quarta grande missão é a transformação. A educação nos transforma
enquanto seres, né? Quando passamos por processos de práticas educativas, não saímos dela da mesma maneira que entramos. Perceba a criança quando passa pela escola. Perceba o jovem, o adulto, quando entra e quando ele sai da universidade. A transformação é evidente. Então, humanização, socialização, emancipação, libertação e transformação. Mas tem um segundo elemento daquela trilogia, estava falando aqui da educação humanista, que é a educação integral. E o que isso significa? Significa a compreensão de que é necessário formar a pessoa de maneira omnilateral, ou seja, holística. A educação não pode ser limitada a uma vertente, não deve ser limitada a uma vertente. Tem a dimensão dos conteúdos gerais, da cultura geral, legada por nossos antepassados, né? Legada pelas gerações que nos antecederam, e é muito importante, né? Que nos apropriemos desses conteúdos nas diferentes áreas do conhecimento, na matemática, na língua portuguesa, no caso do Brasil, que é um país lusofônico, na história, na geografia, nas artes, na sociologia, na filosofia, enfim. Mas há uma dimensão também deontológica, né? A formação de valores no campo dos princípios, né? Daquilo que nos organiza na relação com o outro, né? O respeito à diversidade, o respeito ao direito do outro, o respeito ao espaço e aos ambientes coletivos, enfim, e outros, né, que vão se desenvolvendo de acordo com a evolução da humanidade. Hoje, o respeito, por exemplo, à natureza, o princípio da sustentabilidade é um valor muito importante hoje, do ponto de vista da deontologia do homem, né, do homem e da mulher, da pessoa estar no mundo, né? Então, assim, tem a dimensão profissional, né? A educação também pode permitir que o indivíduo, o sujeito, a pessoa, se forme em um ofício, em uma área profissional, em uma atividade profissional. Então, ou seja, a ideia de integral não quer dizer que seja uma educação que leve mais tempo, né? Que a pessoa passe mais tempo sendo educado, sendo escolarizado. Não. Educação integral no sentido da completude e amplitude desse processo. E a terceira dimensão, o terceiro elemento da trilogia, se a gente quisesse, como eu disse no início, definir um eixo para essa campanha da fraternidade: educação humanista, educação integral e educação universal. O que quer dizer um processo educacional que atinja todos e todas, né? Que seja para todos e todas, garantido como um direito universal, um direito líquido e certo, ou seja, que nós já nascemos com ele. A dimensão da universalidade é muito importante, sobretudo em países como o Brasil, que vivem um histórico muito grande de desigualdades sociais e educacionais. Quando eu disse lá atrás, né, acabei pulando esse ponto, que era importante a campanha da fraternidade enfocar a educação por duas grandes razões. Eu falei do Pacto Educativo Global, mas não falei, essa é a segunda grande razão, da pandemia. Porque a pandemia provocou a maior crise no aparelho escolar de todos os tempos, no mundo, não só no Brasil, né? 2 anos letivos completamente perdidos ou seriamente comprometidos para grande parte dos alunos. Nos sistemas públicos, então, mais ainda. E olha que nos sistemas públicos, né, é onde estudam a grande maioria das nossas crianças, adolescentes e jovens. Ensino médio, por exemplo, cerca de 86% das matrículas no ensino médio brasileiro são matrículas públicas, o que significa que o impacto da pandemia no aparelho escolar e, sobretudo, nas redes públicas impactou muito a vida desses adolescentes e jovens e de suas famílias. E aprofundou as desigualdades educacionais, porque, na verdade, grande parte desses adolescentes e jovens nas escolas públicas estaduais pelo Brasil afora, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tiveram muita dificuldade de ter acesso aos conteúdos digitais, aos portais digitais de trabalhos, de atividades, de tarefas escolares, não tiveram acesso, seja por falta de conectividade dos locais em que moram, seja porque não dispunham de um hardware para se dedicar
né, a ingressar nas redes sociais, seja porque não tinham recursos para adquirir um pacote de dados que lhes permitisse navegar com certa estabilidade nas redes, no mundo digital, no universo digital. Então, assim, as desigualdades educacionais se aprofundaram. Por isso que é importante. Não queria perder esse fio que ficou ali atrás, que a campanha da Fraternidade 2022 tenha como impulso tanto o Pacto Educativo Global como a crise e a necessidade de superá-la no aparelho escolar brasileiro provocada pela pandemia. Por isso que me preocupa, inclusive, com a questão da reforma do ensino médio, do jeito que está sendo feita no Brasil, definindo apenas a matemática e o português como disciplinas obrigatórias ao longo do ensino médio. Isso é um empobrecimento da formação da nossa juventude e, particularmente, da nossa juventude popular, que frequenta e que povoa as escolas públicas estaduais. E que depende, essa juventude popular, nas favelas, a juventude periférica, em geral, jovens pobres, em geral, jovens negros e pardos, enfim, dependem fundamentalmente da escola para se apropriar de bens culturais, para ampliar o seu repertório cultural, para se equipar melhor, digamos assim, para a sequência de suas trajetórias, não apenas no ambiente da escola, mas na vida. Enfim, então, o empobrecimento do currículo não é desejável, ao contrário, não garante essa educação integral, não garante a universalidade do direito à educação na sua integralidade, inclusive compromete, né? Na verdade, não compromete, colide com os princípios que estruturam a campanha da Fraternidade 2022. Então, se tivéssemos que definir um eixo central da campanha da Fraternidade desse ano, esse eixo seria baseado nesta trilogia: educação humanista, educação integral e educação universal. E aí, para fazer um fecho, isso tudo depende de políticas públicas, né, de educação, depende que quem garante direitos não é o mercado. Quem garante direitos é o Estado, os seus órgãos, as suas políticas, com os servidores e servidoras na ponta dos órgãos, materializando, né, essas políticas públicas em serviços, em atividades concretas, enfim. Então, assim, nós precisamos, para que essa tríplice dimensão da educação, humanista, integral e universal, se materialize na vida de todo mundo, de crianças, de adolescentes, de jovens, de adultos que voltam aos bancos escolares, né, em fases mais avançadas de sua trajetória de vida, na educação de jovens e adultos, por exemplo, dependem de políticas públicas. Depende que essas políticas, de fato, aconteçam para que os seus direitos, e o seu direito à educação especificamente, esteja garantido. Então, me parece que a campanha da Fraternidade 2022 nos aponta um desafio de grande monta e num momento muito adequado. Por exemplo, todo o processo relacionado à valorização de quem trabalha com educação, a valorização dos profissionais da educação. É fundamental que sejam profissionalizados, sejam bem formados, sejam reconhecidos profissionalmente. E aí, não é só um reconhecimento honorífico, não. Que, embora o magistério, né, em algumas dimensões, se aproxime de uma espécie de ministério, mas é uma profissão também. E seus profissionais têm que ser tratados profissionalmente, com reconhecimento, com dignidade, seja do ponto de vista salarial, seja do ponto de vista de sua carreira, do seu plano de cargos, carreira, salários. Enfim, então, assim, o que eu queria dizer, e lembrando aqui desse exemplo dos meus colegas, das minhas colegas profissionais de educação, é dizer que a campanha da Fraternidade 2022 nos apresenta um desafio e, ao mesmo tempo, se converte em uma grande oportunidade para que o Brasil se debruce sobre essa pauta, sobre esse direito, sobre esse tesouro que é a educação, de modo que seja no processo de humanização da pessoa, seja no processo de emancipação da pessoa pelo conhecimento, seja no processo de socialização que garanta o respeito à diversidade e à diferença, seja no processo de transformação, né, para que sejamos melhores, né, modificados de maneira altruísta, positiva, enfim, elevada. Né, a educação é um bem individual e coletivo ao mesmo tempo,
que faz muita diferença. Até porque, para o conjunto da sociedade, faz muita diferença que individualmente nós sejamos bem formados, tenhamos acesso a uma boa educação, porque isso repercute muito positivamente nas nossas vidas e trajetórias individuais, mas repercute também muito bem positivamente na construção da sociedade, na construção da coletividade. Enfim, então, era a mensagem que eu queria transmitir, mandando um grande abraço para todos e todas que nos assistem agora e que frequentam, enfim, a Catedral de Santana, em Barra do Piraí, uma diocese muito marcada por lindas histórias, lindos momentos, notadamente, enfim, um momento em que vivemos e aprendemos e admiramos, né, o bispado de Dom Valdir Calheiros, né? Portanto, a minha saudação, o meu abraço e a minha esperança cristã de que a educação no Brasil se fortaleça e seja um fator de diferenciação positiva para as pessoas e para a sociedade.